Glória a Deus. Eu quero ler Neemias 1, se você tiver aí com a tua Bíblia, pode ser no celular. Eu vou ler Neemias 1, foi a palavra que Deus falou comigo no culto de quarta, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, e ela vai ser a base da minha mensagem de hoje. Neemias 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês sejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos seus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nessa época eu era o copeiro do rei, diz a palavra do Senhor em Neemias capítulo 1. Eu quero pedir que você ore comigo, para que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, Tu és tudo que eu tenho, Tu és o meu melhor amigo, o Senhor está aqui, nós sentimos a Tua graça sendo derramada, os Seus sinais já foram manifestos aqui, mas nós queremos, Senhor, o entendimento, a compreensão, a revelação, e só o Senhor pode revelar Jesus, só o Senhor pode revelar a palavra. Então fala conosco e nos instrui acerca de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa família, especificamente nos casamentos, nesse dia, nesse culto que é reservado para o louvor do teu nome, mas também, Senhor, reservado para essa família que o Senhor quer alcançar e abençoar. Me usa como canal nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu creio no meu coração que nós estamos debaixo de uma palavra profética de restituição. Você está debaixo de uma palavra profética de restituição. Eu creio que essa palavra é o que Deus tem para realizar nas nossas vidas nesses dias. E quando nós falamos em restituir, é algo que um dia você teve, mas que talvez você tenha perdido, algo que estava na sua mão, algo que já foi seu, mas que você perdeu. Isso é restituição, é Deus restaurando e restituindo e devolvendo aquilo que é seu por direito. O Espírito Santo de Deus, ele falou esses dias ao meu coração, que tem coisas que aparentemente você pensou que havia perdido, mas o Senhor me mandou te dizer que não.
O que você achou que tinha perdido, ficou guardado, protegido nas mãos do Senhor, e nesse tempo será devolvido. Essa é a palavra profética, e eu quero profetizar para o teu casamento, para a tua família, haverá restituição da parte de Deus, em todas as áreas da sua vida. Estou liberando essa palavra profética, uma palavra de restituição, sobre cada área que, porventura, tenha sido afetada e comprometida, e que precisa ser restaurada. O Senhor vai restituir você, em nome de Jesus. Se você olhar para Jesus, a maior restituição de todas aconteceu com a vinda dele. Se você quiser entender de restauração, de restituição, olhe para ele. Nós estávamos todos perdidos, a Bíblia diz, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio restituir, restaurar, restabelecer a nossa vida com o Pai, o nosso relacionamento com Deus. Então, através de Jesus, você pode ser restituído em todas as áreas da sua vida. Se você quer ser restituído, olha para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Ele é a restituição de Deus. Através dele, você é restituído no seu posicionamento, no teu lugar de filho, de filha, e a partir daí, você começa a desfrutar das heranças, que elas começam nessa terra, mas elas serão eternas na sua vida. Tem herança de Deus que você vai viver aqui, e tem coisas que vão se manifestar na tua vida inteira, na tua eternidade. Isso foi a partir de Jesus. Essa é a obra perfeita da restituição. Eu quero falar sobre Neemias, que Deus usou como um restaurador do povo hebreu. Esse texto que eu li, ele compõe uma história hebraica, uma história do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel, muito importante. O Senhor, quando constituiu a nação, você lembra da história? Foi lá quando ele disse para Abrão ainda: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te enviar, e eu te farei uma grande nação. E ali Deus estava levantando uma nação que o seguisse e o servisse, e Deus seria o rei daquele povo, e aquele povo em primeiro momento aceitou, mas depois eles clamaram por um rei, e o Senhor foi claro dizendo: eu não quero, e eu não criei o meu povo para ter um governo humano, eu serei o governo sobre o meu povo, mas porque o povo quis, então eu vou liberar um rei. E você sabe que o primeiro rei da história dos hebreus, da história de Israel, foi um rei chamado Saul. Saul foi o primeiro rei. Logo depois do reinado de Saul, vem um rei chamado Davi. E Davi, ele promove um relacionamento com Deus, e ele anda segundo a vontade de Deus. Porém, o filho dele que o sucede, Salomão, uma boa parte da vida, também anda segundo a vontade do Pai, a vontade de Deus, mas depois ele se compromete, e nesse comprometimento, e eu digo esse comprometimento provavelmente por ele ter se envolvido com tantas coisas do mundo, ele se corrompe, e a partir dali, o próximo a reinar, um filho dele, ele vai reinar debaixo de uma divisão, porque é isso que acontece quando as famílias se distanciam da vontade de Deus. As famílias se dividem, enquanto elas estão debaixo do governo de Deus, elas se unem, mas a divisão é a consequência do pecado, é a consequência que traz a separação. E o próximo rei a governar Israel, ele vai sofrer uma situação terrível. Depois da morte de Salomão, há uma divisão das 12 tribos, 10 tribos vão para um lugar, 10 tribos ficam no outro lugar, e o reino é dividido. Isso já havia sido profetizado,
que o reino seria dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E para piorar isso, essa divisão trouxe uma contaminação, o que a Bíblia chama de prostituição. Na Bíblia, prostituição também é a contaminação espiritual do povo de Deus com outros deuses. Servir outros deuses para Deus, isso se chama prostituição. Por isso que lá em Apocalipse está escrito assim, sobre Babilônia, a mãe de todas as prostituições. É os cultos contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus. Então, o povo Israel, além de se dividir, agora virou as nações do norte e as nações do sul. E as nações do sul, as nações ficaram os benjamitas e também a nação de Judá. E o resto das tribos ficaram como as tribos do norte. E eles começaram a ser saqueados, roubados e escravizados, até que se levanta um povo chamado babilônico. E esse povo babilônico cerca as tribos e as leva cativo, chamado o exílio babilônico, que também havia sido profetizado, que o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, eles seriam cativos por 70 anos, por desobedecer à vontade de Deus, e eles ficaram exilados por 70 anos, passaram-se os 70 anos, entrou o período da restituição, da restauração, e havia um homem chamado Neemias, que nesse período final dos 70 anos, ele estava servindo um rei chamado Artaxerxes, e ele chega até esse rei, ele é copeiro do rei, e ele está servindo o rei, como ele sempre faz, e na disposição de servir o rei, ele era obrigado a se demonstrar feliz, alegre, e um dia ele recebe um dos irmãos dele, que vai contar o que está acontecendo com o povo de Israel, e o irmão dele, em Neemias capítulo 1 diz, olha, não está nada bem, o povo que sobrou, fora os que morreram, mas esse povo que voltou e continua lá em Jerusalém, é um povo agora, que está vivendo em sofrimento e humilhação, sofrimento e humilhação, isso irmãos, é característica da desobediência à vontade de Deus, sofrimento e humilhação. O povo estava colhendo aquilo que eles mesmos plantaram, e aquilo gerou uma comoção em Neemias, ao ponto dele não comer. Diz a Bíblia que ele entrou em lamento. Esse lamento não é murmuração, é comiseração, é compaixão. Então ele se colocou em compaixão pelo povo, e a Bíblia diz que por causa disso ele começou a proclamar um jejum. Jejum é arma de libertação para sua família. Se você quiser entender melhor, na quarta da fé, eu preguei explicando sobre jejum, arma de guerra para libertação familiar. Você vai aprender ali, está gravado e está no canal da Misfit, está lá no YouTube, como jejuar. Quer ver um familiar seu liberto? Faz jejum e faz oração em prol da libertação de um familiar seu. Ele entrou em jejum, ele entrou num período de oração, e a primeira parte da oração dele, foi se colocar na posição de pecador. Ele não está dizendo, foi o povo que pecou, ele diz, não Senhor, nós pecamos. Não é alguém que está apontando o dedo do erro do outro, não é alguém que estava julgando o erro do povo, não, é alguém que estava dizendo, nós pecamos, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Então, o primeiro período da oração dele foi de arrependimento, e dentro do casamento isso é fundamental, porque normalmente, o casal tem como costume, culpar um ao outro, acusar um ao outro, mas a Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre,
o corpo sofre junto, todo o corpo sofre. Então, se há uma investida do inimigo sobre um dos familiares, abala toda a estrutura familiar. E ele se coloca numa oração de arrependimento. E ele diz: Senhor, eu peço perdão pelos pecados. Eu acho que dentro dele veio o texto de 2 Crônicas 7,14. E ele se lembrava: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Eu curarei a sua terra. E ele entrou para esse período de arrependimento, e o final da oração foi um pedido com fé. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu creio, eu sei o que o Senhor pode fazer, e me ajuda a ser bem sucedido naquilo que eu quero fazer, e o que está dentro do meu coração. O capítulo 2 vai dizer o que é. No capítulo 2, quando ele, copeiro do rei, vai servir a Artaxerxes, o rei, o semblante dele não era um semblante feliz, e o rei percebeu, porque nunca ele se apresentou assim. E o rei disse a ele: por que você está tão triste? E ele ficou com medo, porque normalmente quando um copeiro servindo o rei se apresentava assim, corria risco de morrer. Mas mesmo assim, ele fez uma oração e disse: Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu fale o que é certo diante do rei. E ele disse: Senhor, como eu e como o meu coração poderia estar feliz diante daquilo que eu ouvi falar, da terra em que os meus antepassados foram sepultados, estão enterrados, e que agora está devastado, os muros foram destruídos, os portões estão queimados. E o rei não pergunta para ele o que ele quer fazer, o rei já dá o aval, dizendo: quanto tempo você vai precisar para restaurar o seu país? E o rei dá a autorização, e todos os pedidos para restauração, móveis, madeira, mão de obra, o rei libera. Era o tempo da restituição. Nós estamos num tempo de restituição, nós estamos num tempo de restauração, e o rei está liberando uma palavra para você, para mim e para você, que aonde houve áreas da sua vida que no passado possa ter afetado, ou ter sido afetado, nesse tempo será restaurado e restituído, em nome de Jesus. É essa palavra profética que nós estamos debaixo, num tempo de restituição, num tempo de restauração. Artaxerxes, o rei, liberou o pedido de Neemias, e a Bíblia diz que ele vai para a restauração, e ele vai restaurar os muros e os portões. Os muros estavam destruídos, os portões queimados, e durante 52 dias, o muro é restaurado, as portas são restauradas. Houve uma aceleração profética, porque Deus fez acontecer, e quando Deus faz acontecer, você entra numa aceleração. Nós estamos num tempo de avanço, as coisas vão começar a romper, você está num tempo de rompimentos proféticos, num tempo de avanços da parte de Deus, numa aceleração da parte de Deus. O que talvez levou tanto tempo para acontecer, nesses dias vai romper mais rápido, nesses dias você vai ver o favor de Deus, fazendo acontecer coisas que você esperava há muito tempo. Você está num tempo profético, de restituição, de avanço e de aceleração, em nome de Jesus. Você crê assim? A Bíblia diz que em 52 dias, os muros e os portões foram restaurados. E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, porque até aqui foi a palavra que Deus também me deu na quarta-feira, mas eu quero avançar. Por que era necessário a restauração dos muros
e dos portões. Irmãos, aqueles muros e aqueles portões precisavam ser restaurados para nunca mais Israel ser saqueado de novo. E aqui é profético. Os muros precisavam ser levantados e os portões restaurados para que nunca mais Israel fosse roubado de novo. Então eu estou falando de proteção, eu estou falando de segurança. E foi essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, que é tempo, irmãos, de nós como casais levantarmos muros destruídos, portas que ao longo do tempo foram queimadas, muros que foram derrubados, portas que precisam ser restauradas, lugares que eram de segurança, mas que por causa de descuido, de desobediência à vontade de Deus, o inimigo entrou e sacou. Mas eu quero declarar que aquele que o inimigo tentou tocar, Deus cuidou, o Senhor guardou, e no nome de Jesus, aquilo que era seu, aquilo que o Senhor um dia te deu, ficou guardado, ficou preservado, e nesse tempo vai ser restaurado e restituído, em nome de Jesus. Mas a importância agora, é você levantar os muros de proteção para a tua casa, os muros de proteção da sua família, os muros que cercam de novo o seu lar. Pastor, você está falando de construir parede, construir muro de tijolo? Não. O que Neemias fez foi, a primeira parte do processo era uma reconstrução natural, mas ele não trabalhou apenas no natural, ele também foi usado por Deus, junto com Esdras e outros profetas, como uma restauração moral para dentro da nação. Eu não sei se você sabe, Deus, quando olha uma nação, vê um povo como uma pessoa só. É assim que Deus vê. Uma nação para Deus é um povo, e um povo é uma pessoa. Então, se Deus estava restaurando uma nação, Deus estava restaurando famílias. E se Deus estava restaurando famílias, Deus estava restaurando as pessoas. Então é tempo, irmãos, de nós analisarmos o que é que ficou desprotegido. Onde foi que o inimigo encontrou lugar para entrar? E voltar a levantar esse lugar de proteção. Muros e portões. Porque o inimigo não vai tocar mais naquilo que é seu, por direito e herança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor que Ele me deu é sobre casamento, embora pode até não parecer, porque até aqui eu estou na parte profética. Escuta, irmãos, nós estamos num culto de casais. Qual que é o nosso culto? De casais, seja casais de namorado ou casais casados. Nós estamos num culto de casais. E eu quero ser bem franco, da palavra que Deus me deu. Você pode escolher, ou poderia ter escolhido, casar ou se manter solteiro, porque Deus não obriga o casamento. É possível ser solteiro, e não é pecado ser solteiro. A sociedade empurra para o casamento, a sociedade empurra para a união, mas você vai ver homens de Deus que não se casaram, e pelo fato de não terem se casado, não significa que eles não eram homens de Deus. Então, a maioria dos irmãos que estão aqui são casados. Você teve uma opção para fazer na tua vida, você poderia ter ficado solteiro. Casamento não é obrigação, casamento é escolha, embora seja propósito e vontade de Deus, não é uma vontade que Deus obriga, é uma vontade que Deus permite você escolher.
Existem pessoas que dizem: eu posso orar para Deus me mostrar com quem eu vou casar? Até pode. Dizer que Deus vai responder, eu também não tenho base bíblica. A única coisa que eu posso te dizer é que Deus vai colocando alguns balizadores, alguns sinais de pessoas que você pode casar ou não, pessoas que vão ter o mesmo ideal, o mesmo propósito e a mesma fé, porque jugo desigual não caminha junto. Então, você poderia ficar solteiro, mas uma vez que decidiu se casar, agora você está numa edificação. E edificação, irmão, ela precisa ser cuidada e protegida, porque senão vem o inimigo e derruba. Toda edificação tem que ser guardada, tem que ser protegida. Você já percebeu prédios públicos, quando são abandonados, o que acontece? Logo entra gente e invade, rouba fio, rouba parte elétrica, destrói banheiro, devasta, porque o lugar onde não está ocupado é o lugar que acaba sendo devastado. Precisa ser cuidado. Você poderia ser solteiro, mas uma vez que decidiu ser casado, a tua responsabilidade agora é cuidado e proteção do casamento. Cuidado e proteção do casamento. Eu quero ler um versículo para você. Você não precisa ler, eu só preciso achar onde eu pus o meu óculos. Eu vou ler na nova versão transformadora de 1 Coríntios 7. Diz assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizerem em sua carta, é o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Ele está dizendo, pode ser solteiro, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, quer dizer, você não aguenta. Então, irmão, já que você não aguenta, cada homem deve ter a sua própria esposa. Irmã, se você também não aguenta, tem que tocar no homem, que cada mulher tem o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. Cuidado, edificação. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Ele está dizendo, você não pode achar que é da sua vontade fazer quando você quer. E você sabe do que eu estou falando, que é o fazer. Embora o homem não consiga fazer sem vontade, para a mulher isso fica mais fácil. Está entendendo o que eu estou dizendo, né, irmão? Estou falando da parte sexual, sim. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo. É só um tempo. Eu acho que deve ser algumas horas. Brincadeira, viu, irmão? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? A menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, mas com propósito, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, una-se novamente, para que Satanás não tente por causa da falta do domínio próprio. Quer dizer, guarda o teu muro. Não deixa cair esse muro. Então faz um comprometimento com o esposo. Bem, eu vou fazer 3 dias de oração e jejum sem relação sexual, pode? O marido vai dizer, bem, eu não aguento não. Então faz 2. 2 é muito, bem, então faz 1.
mas vai ter que chegar a um acordo. Você não tem direito sobre o seu corpo, e você não pode se privar por muito tempo, para que o muro não seja derrubado, porque se o muro tiver derrubado, o inimigo entra. E diz assim, irmãos: depois una-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Eu digo isso como concessão e não como mandamento. Eu gostaria que todos fossem como eu. Ele era solteiro, né? Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, de ficar solteiro, e o outro aquele, de ficar casado. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu, solteiro, diz ele. Mas se você não conseguir se controlar, e se o fogo queimar, aí aqui é um parêntese meu, tá? Devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, eu tenho uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor: a esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. São muros que, se você levantou, não pode deixar derrubar, porque são lugares que o inimigo entra. Irmão, eu vou ser muito claro: a falta da relação sexual separa o casal. Eu não estou falando de alguns casos, por exemplo, específicos de doença, de enfermidade. Casos são específicos, mas eu estou falando de situações que podem derrubar o muro, abrir porta para o inimigo tentar o outro. Então Paulo está falando sobre isso. Melhor você ficar solteiro. Não aguenta ficar solteiro, casa. Se casa, você não tem direito ao seu corpo. Então é melhor você cuidar. Tudo bem? Desse muro. É melhor você deixar essa porta aberta, quer dizer, fechada, bem protegida, para o inimigo não entrar. Vocês estão me entendendo aqui? Amém. Você está ficando mais rosa do que sua blusa, Eric. É o reflexo. Eu estou falando, irmão, de que quando você decidiu casar, o primeiro voto que você fez foi diante de Deus. O segundo foi diante daquela pessoa que você disse que amava. E o terceiro diante das testemunhas. Então a primeira pessoa que você deve honrar no voto que fez é o Senhor. E você precisa ser fiel a esse voto que foi feito diante de Deus. Eu separei o mesmo texto de Provérbios 5 em duas versões, mas ela fala a mesma coisa. Provérbios 5, 15 na NVI diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Agora, na nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Irmãos, o mundo tem o padrão dele, mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso casamento não é o padrão mundano. Inclusive no ato sexual, a nossa referência não é a pornografia, porque a pornografia é a referência do mundo.
Dentro da relação sexual, a nossa referência é o amor, porque na pornografia não há amor. Na pornografia existe o uso de pessoas que se tornam objetos. Então é um objeto usando outro objeto. Ah, pastor, mas tudo é permitido dentro de quatro paredes. Bom, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. O excesso da pornografia corrompe a relação sexual, transforma o que é sadio e natural em uma coisa que é falsa e que é imoral. Então, talvez seja esse o muro que foi devastado e destruído, e talvez seja uma porta que foi queimada e que precisa ser levantada e restaurada. Nós precisamos deixar os padrões do mundo e nos submetermos à vontade de Deus. Em Êxodo 20, verso 14, o Senhor, em um dos 10 mandamentos, deixou muito claro e escreveu 2 vezes. Moisés destruiu uma tábua e Deus escreveu de novo: não adulterarás. Não adulterarás. É mandamento. Ah, mas esse mandamento é do Antigo Testamento. Bom, então deixa eu ler no Novo. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. E Jesus vai dar o sentido: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Malaquias capítulo 2, verso 13 e 16, na NVI diz assim: há outra coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque ele já não dá mais atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Vocês ainda perguntam o porquê. Quer dizer, eu estou ofertando, eu estou semeando, eu venho nos cultos, eu faço as minhas orações, eu entrego o meu dízimo, eu planto sementes, mas a minha vida não prospera. E eu pergunto: Deus, por que não prospera? Porque até diante do altar eu choro, pedindo resposta. E o Senhor diz: por quê? É porque o Senhor tem sido testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também eu odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Em Mateus capítulo 19, verso 3 e 8, na NVI, Jesus é indagado sobre divórcio, e ele diz: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Quer dizer, pode separar por qualquer motivo? E aqui, antes de dar continuidade, eu vou falar sobre algo que tem acontecido no meio evangélico. Infelizmente, no meio evangélico está multiplicando o número de casais se separando. Infelizmente, irmãos, parece que o mundo está entrando nas nossas igrejas, de casais que já não tem mais a fidelidade ao voto que foi feito diante de Deus, ao voto que foi feito
diante daquela pessoa que se dizia amar, e ao voto que foi feito diante das testemunhas. Porque o mundo diz: se você não está feliz no casamento, sai dele. Porque o importante é você não perder a tua vida e não perder teu tempo e ser feliz. E não importa como você vai ser feliz. Essa é uma cultura hedonista. Essa é uma cultura do ego. E a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que negar nós mesmos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pegue a sua cruz e siga-me. Então, é inaceitável lideranças que se divorciam, pastores se divorciando e constituindo famílias, e novas famílias. E a imoralidade agora está no nosso meio, porque isso a gente via no mundo. Se troca de casamento como se troca de roupa, e isso é pecado. Irmãos, perguntaram para Jesus: é permitido se divorciar por qualquer motivo? E Jesus respondeu: vocês não leram no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés só permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do seu coração, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, não é a vontade de Deus. Existe uma legalização dentro da Bíblia para o divórcio. É o pecado na área sexual, é o adultério. E dentro do adultério, eu estou falando o envolvimento sentimental e sexual de um cônjuge com outra pessoa extraconjugal. A Bíblia permite o divórcio. Nessa questão de adultério, também está a forma que o casal está vivendo. E aí eu estou dizendo de que a palavra adultério, além de ser do sentido sexual, também é um sentido moral. Porque se eu for, por exemplo, encher o tanque do meu carro e eu coloquei um combustível adulterado, significa que aquilo que era para o estado perfeito, agora ficou num estado corrompido e comprometido. Então, a violência doméstica também é adultério do casamento. Pastor, você já ouviu falar de marido da igreja, dentro da igreja, que bate em esposa? Queria nunca ter ouvido, mas eu já ouvi. Marido que bate em esposa. E a esposa, o que que faz? Boletim de ocorrência e divorcia. Mas é líder na igreja, boletim de ocorrência e divórcio. Mas tem cargo, boletim de ocorrência e divórcio. Marido não deve bater na esposa, e esposa não pode bater no marido. Vocês não são galo? Para ficar numa rinha? É união, não união. É unidade, não ruindade. Começaram tão bem. Então será que o muro do respeito não foi derrubado? A porta do respeito não foi queimada? Não é hora de aproveitar essa palavra de restituição que Deus está liberando para dizer: eu vou restituir o respeito dentro do meu casamento.
eu vou restaurar o respeito dentro do meu lar. Você sabe, irmãos, a maioria das coisas que acontecem no casal é falta de entendimento de conversa. Aliás, se as pessoas conversassem mais, teriam menos problema. Eu não falo de conversar de uma forma inútil, eu falo de conversa produtiva. De sentar, olhar olho no olho e dizer: olha, eu estou errado, eu estou errada, me perdoa. Lá em casa, eu não sou fácil e ela também não é não, porque ninguém está aqui com coroa de santo, viu? Eu sou fácil? Não sou. Ela é fácil? Também não é não. Se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, irmão, a gente é treva. Mas graças a Deus que tem o Espírito Santo de Deus. Mas existem coisas que a gente diverge? Sim. Tem palavras que ela fala e eu não gosto? Tem. E daí? Daí que eu fico bicudo, ué. E se eu falar algo que ela fica bicuda? Também ela fica. Nós cantamos aqui uma das primeiras canções que eu fiz questão da gente cantar. Eu não vou esconder as minhas falhas. Não adianta botar sujeira debaixo do tapete. Pastor, o que você faz quando você fala algo que ela não gosta? Eu deixo ela para o tempo do bico dela, e daqui a pouquinho eu vou atrás, peço desculpa, e se ela teimar na desculpa, a gente dá o dedinho. Você tem que voltar a reconstruir o muro com o dedinho, irmão. Aqui, ó, parece ser simples, mas não é. Isso aqui está dizendo: estou pedindo perdão. Lembra quando você era criança, você brigava? Lembra? Você fazia assim, ó: estou de mal. Daqui a pouquinho, 2 minutos depois, você ia lá: vamos dar o dedinho? Vamos ficar de bem? Então no casamento tem que ter isso. E aí, o outro pode ficar bicudo, mas você vai ter que dar o dedinho. Isso vai quebrar essa resistência que o inimigo podia entrar para produzir algo pior, comprometedor. Irmãos, daqui a pouquinho, dê o dedinho, vai acalmando, conversa, entra num acordo. O que não pode é deixar esse muro caído, o muro do diálogo, a porta da comunhão. Porque, irmão, quando cai o muro do diálogo, logo derruba a porta do abraço e do carinho. O casal que fica de mal logo não abraça, não dá beijo mais, não fala que ama. Isso tudo vai sendo derrubado. Então nós estamos num tempo de restituição, e nesse tempo aqui, irmão, nós precisamos ter cuidado, porque casamento, você poderia ter escolhido ter ficado solteiro, mas você não aguentou, você tem um fogo, vai fazer o quê? Foi Deus que pôs, e está tudo bem, é normal. Mas então vai edificar da forma certa, vai fazer da forma bíblica, vai fazer do jeito de Deus. Irmãos, eu creio que Deus vai restaurar a sua casa. Eu creio que nessa noite Deus está restaurando casamentos aqui, Deus está restaurando famílias aqui. Você crê nisso? Entre as coisas que eu queria falar, cuidado e proteção. Cuidado e proteção. Que nós estamos falando de cuidado e proteção. Eu quero fazer um alerta, irmãos. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Se o seu casamento é plano de Deus, ele vai querer investir contra. Por isso você tem que manter o muro levantado e a porta fechada, para ele não entrar.
Querido, deixa eu dar um conselho para você muito prático. Toma cuidado com as indecências. Toma cuidado, inclusive com brincadeirinha. Tem homem assanhado, que gosta de fazer brincadeirinha com menininha, com mulher, que gosta de passar a mão no cabelo da mulher, que gosta de fazer elogio para a menininha, mas para a esposa não faz. Você está abrindo portas para que o inimigo possa entrar lá. Todos os anos em que eu sou pastor, eu já atendi criança, desde bebê do colo até vozinha. Eu já abracei a criança e eu já abracei a vozinha. E nunca ninguém me acusou de assédio. Porque mulher para mim é minha irmã. E eu não assediaria a minha irmã. As de idade são as minhas mães. Se o homem vai abraçar a mulher, tem o jeito certo. Nós somos uma igreja que ama, e nós podemos nos abraçar, mas tem um jeito certo de abraçar. Irmã, não cola o teu corpo no corpo do outro. Eu estou falando, cuidado com as indecências, cuidado com as brincadeirinhas, cuidado com as rodinhas, que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. E aí, daqui a pouquinho eu vou deixar já a pastora falar. Que eu vou dizer que todo mundo bota a culpa na mulher de ser sensual, mas homem também é sensual. Tem homem que provoca sensualidade, que busca a sexualidade, mas é casado, que busca a sensualidade, mas é casado. Irmãos, eu não estou aqui para pregar roupa, como você deve vestir ou não, mas tem roupa que marca o corpo, tem roupa que chama a atenção sexualmente, sensualmente, e eu vou declarar para você, põe ela lá dentro do quarto para o marido, porque dentro do quarto lá com o marido põe pijama folgado, furado, mas para sair na rua põe roupa justa, sensual. Então se prepara lá para o marido ficar bem, não vou falar sensual, mas fica bem bonita lá, mas não para ir no trabalho, e não para ir no mercado. Mas eu quero ser um pouquinho mais prático com os irmãos. Irmã, o que deve chamar a tua atenção não é a tua beleza exterior. E olha que não estou proibindo você de ser bonita, não é pecado usar brinco, viu? Embora a irmã Nadir fala que vai para o inferno, não sei de onde ela tirou, que maquiagem vai para o inferno, não sei de onde a irmã Nadir tirou, mas não, se cuida, passa maquiagem, faz o cabelo, né? Minha esposa sabe que eu gosto do cabelo dela assim, esses dias ela ganhou, ficou uma gatona, e glória a Deus, né? Não tem problema, mas ela está se arrumando para o esposo.
Então talvez tenha algo que precisa ser ajustado dentro. Você não está percebendo. Eu vou deixar você falar sobre um pouquinho desses cuidados aí. Pode falar um pouquinho. Agora, né? Mas a verdade é que... Agora nem sei o que eu falo, Jéssica. Já falou tudo? Eu estou falando de indecência, de cuidado, com brincadeirinha, com roupa, sensualidade. Agora ele cansou. Mas é que dentro do casamento, e quando existe isso, né, essa questão de que ele está falando, e quando nós queremos mostrar algo, revela algo dentro de nós, que precisa ser tratado e deixar o Espírito Santo trabalhar e tratar. Muitas vezes, ou porque mesmo casada e porque mesmo casado, eu tenho essa necessidade. Eu tenho essa necessidade de ficar flertando com outras pessoas, de ficar recebendo elogios de outras pessoas. Aquilo que meu esposo fala nunca é o suficiente. Aquilo que minha esposa faz nunca é o suficiente. Porque existe algo dentro de cada um de nós que é só o Espírito Santo que vai preencher. Eu não vou preencher com elogios, mesmo que meu esposo, por mais elogio que ele faça, se eu não entender que aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso para eu viver bem, é eu ter esse espaço completamente preenchido pelo Espírito Santo, eu entender o amor de Deus pela minha vida, mesmo os elogios do meu esposo nunca vão ser suficiente. E nunca aquilo que a tua esposa fizer vai ser o suficiente. Eu sempre vou estar querendo buscar algo a mais. Eu sempre vou estar querendo buscar algo fora. Aquilo que parece que aquela outra pessoa do meu trabalho fala para mim, tem muito mais peso e parece que eleva muito mais o meu ego do que aquilo que meu esposo está falando. Muitas vezes, num casamento, diante das circunstâncias, das dificuldades da vida, você não tem mais aquele tempo de você ficar elogiando, de você ficar falando que ama. Quantas pessoas falam que ama e é da boca para fora? Muitas vezes casados falam que ama e está traindo, e está com um relacionamento com outras pessoas, e às vezes aquela pessoa, você entra às vezes no casamento, e você é um casamento de fachada. Você acha que está tudo bem, você mostra para as pessoas ao seu redor que está tudo bem, mas entre você e seu esposo não está nada bem. É um casamento de fachada. É um casamento onde não há mais um relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes eu fiquei esperando do outro aquilo que só Deus pode me preencher. Quando eu primeiramente eu entendo, eu consigo reconstruir, entrar nessa reconstrução, deixar com que o Espírito Santo mexa nos fundamentos primeiro da minha vida. Não adianta você querer entrar num casamento ou num relacionamento achando que você vai ser feliz. Você já tem que ser feliz e não esperar do outro. Aí você vai começar a cobrar. Nós começamos a entrar. Quando eu casei, eu era muito imatura e existia algo dentro de mim que eu cobrava demais dele. Eu tinha uma necessidade de ser aceita, de que ele me aceitasse, por mais que ele falasse que me amasse, nunca era o suficiente. Porque depois eu fui entender que existiam feridas dentro do meu coração, coisas que estavam mal resolvidas, de um relacionamento, muitas vezes, do meu pai. Às vezes existe algo dentro de você, querida, dentro de você, irmão, que aconteceu na tua infância, que reflete hoje. Reflete hoje, você não consegue se entregar inteiramente para o teu esposo e você fica flertando com o mundo, flertando com outros homens, flertando com outras coisas,
em busca de algo que precisa ser tratado dentro de você ainda. Talvez você, homem, você, meu irmão, você fica buscando uma saciedade que você busca talvez até na prostituição, você busca na pornografia, você busca na masturbação, algo que você tenta se satisfazer, que é só o Espírito Santo que vai fazer, nem é a tua esposa que vai. Então eu penso que quando o Senhor ele nos leva para a gente voltar a fazer essa obra de restauração, essa obra de reconstrução, muitas vezes vai dar muito mais trabalho. Eu não vou falar para você que é fácil. Eu não vou falar para você que vai ser fácil. Porque quando você vai reconstruir algo, dá muito mais trabalho. Faz uma reforma na tua casa. Ou quando acontece alguma coisa, vai furar um cano. O trabalho que dá para você ter que consertar aquilo. Mas tem jeito. Tem jeito de reconstruir. E hoje, é isso que o Espírito Santo, é isso que o Senhor está dando a oportunidade para você. Olha e peça para o Espírito Santo mostrar áreas na tua vida que precisa ser restaurada e reconstruída. Talvez no teu casamento existem áreas que você não consegue tratar, que você não consegue expor para o teu esposo, mas você precisa de ajuda. Que você não consegue ser plena e pleno com o teu cônjuge, mas você precisa de ajuda. Busca ajuda, seja com pessoas mais maduras. Não expõe o teu casamento, não expõe o teu relacionamento para pessoas que não vão poder te ajudar. Mas se você vê e confiar em alguém que você pode expor, peça ajuda para pessoas mais maduras que você. Talvez aquela pessoa já passou por aquilo que você está passando. Mas uma coisa é que essa noite, que fique claro para vocês, que vocês fechem essas brechas. Que vocês fechem aquilo que foi aberto. Não deixe o teu casamento vulnerável. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento onde o Espírito Santo está. Não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas que reconhecem a fragilidade e reconhecem que tem a dependência de Deus. Sempre vai ser diferente. Sempre vai ter uma dificuldade. Eu penso de uma forma, o pastor pensa de outra. Existem situações da nossa vida que nós entramos em divergência. Mas aquilo que eu acho que é certo, e que ele acha que é certo, tem coisas que eu me submeto, porque eu reconheço a autoridade dele. Mas mesmo eu me submetendo, tem situações onde que eu vejo que talvez ele precisa ver e que ele precisa mudar, é o Espírito Santo que vai trabalhar nele. Como tem coisas que é o Espírito Santo que vai trabalhar em mim, eu não vou mudar ele. E ele não vai me mudar por mais que ele tente. Se o Espírito Santo não me mudar, não vai adiantar ele falar. Vocês só vão causar briga, cada vez mais briga, cada vez mais discussão. Aquilo que você não pode fazer no teu casamento, o Espírito Santo faz. Aquilo que você não pode mudar, o Espírito Santo muda. Converse. Não deixe de falar para o outro aquilo que você está sentindo. Não vá dormir brigado. Tem casais que ficam dias brigado. Isso é uma brecha que você abre para o inimigo entrar. Aquilo que o pastor estava falando, mulheres, não deixe por birra. Tem mulheres que fazem birra e não tem relacionamento sexual com o esposo, para punir o esposo.
Depois que há uma traição, aí se arrepende. Mas muitas vezes o Senhor restaura, mas muitas vezes já é tarde. Muitas vezes teve um culto de casais, eu não sei qual que foi, que eu falei que a mulher é que nem um caixa eletrônico, que o homem tem que depositar. Hoje não é mais depósito, o homem tem que fazer Pix. Porque se não tiver saldo, não vai ter como sacar. E a mulher é diferente do homem. Então, maridos, aprenda, começa a dar Pix desde cedo. Pix é elogio, viu, irmão? Não é só dinheiro não, viu? Mas pode ser dinheiro também. Pode ser também. Dá dinheiro para ela comprar. Deixa eu abrir o aplicativo. Dá dinheiro para ela fazer o cabelo. Dá dinheiro para ela comprar tinta para pintar a raiz do cabelo. Você quer uma mulher bonita? Então investe. Mulher bonita é caro. Se não precisa ir fazer, vê tutorial no YouTube. Começa a ver, aprender. Fica mais barato. Mas de um jeito ou de outro, se arrume. Eu já contei aqui para vocês que teve época da nossa vida que a gente não tinha condição nenhuma. E nessas épocas onde nós não tínhamos condições nenhuma, eu não tinha condição de ir fazer minha unha, eu não tinha condição de fazer o meu cabelo, mas eu sempre dava um jeito, e eu sempre fazia. Então você não tem motivo para você não querer estar bem, não querer estar arrumada. Eu fico indo em salão. Eu não fico indo em salão. Até porque eu não tenho paciência e eu também não tenho dinheiro para ficar indo em salão todo final de semana, toda semana. E quando eu vejo que o negócio está ficando feio, eu mesma dou um jeito. Então você tem essa capacidade. Até porque, quando Neemias ele foi chamado, ele viu a situação, ele foi chamado para reconstruir, ele era apenas um copeiro. Ele não era um engenheiro, mas Deus deu as habilidades necessárias para ele reconstruir aquele muro. Deus está dando as habilidades para você. Deus está dando as direções para você. Para de dar desculpa. Para de ficar falando que você não pode, que você não consegue, que não tem jeito. Para de ficar criticando. É muito mais fácil eu ver as coisas ruins, o ser humano é assim. É muito mais fácil eu me apegar naquilo que foi ruim do que aquilo que foi bom. Essa semana eu mandei um áudio no grupo de mulheres aqui da MISF. Inclusive, se você não está e você quer fazer parte do grupo de mulheres da MISF, fala com a Adri, que a Adri é administradora, ela põe você lá. E eu falei assim, que quando Deus começa uma obra de restituição, é esse tempo que nós estamos vivendo de restituição. Como o pastor falou no início, a restituição é algo que nos foi tirado. Era algo que eu possuía, mas que me foi tirado. E para que haja muitas vezes essa restituição, eu falei que o Senhor ele estava falando que nós precisaríamos de algumas atitudes. Para que você viva plenamente essa restituição e que essa restituição comece no teu casamento, mas que comece a partir de você. Então, se for para você pedir perdão, você peça perdão, para que essa restituição venha. Se for para você perdoar dívidas, que você perdoe dívidas. Se for para você perdoar uma ofensa, perdoe a ofensa. Mas não fique preso
naquilo que foi roubado de você, e deixe de viver essa restauração e essa restituição na tua vida. Se você tiver que perdoar o teu esposo, perdoa o teu esposo. Se ele falou algo, mesmo que há muito tempo atrás, mas você está guardando dentro de você ainda, perdoa. Se a tua esposa fez algo para você, mesmo que passou já tanto tempo, e você não pediu perdão, e você não falou, converse e se acerte. Muitas vezes eu faço coisas que eu não acho que vai magoar ele, mas magoa. E se ele não falar para mim, ó, Érica, você falou assim comigo, você fez isso, eu não gostei, eu me senti desse jeito, eu não gostei. Aí eu falo, então você me perdoa. Muitas vezes a maneira que fala, o jeito que fala, muitas vezes nem é intencional para magoar, mas às vezes magoa. E se outra pessoa não fala, como que a outra pessoa vai saber? E como que aquela outra pessoa vai mudar a maneira de falar e de se portar? Então converse, tenha diálogos entre vocês. Não gostou, fala e se acerta. Não é para falar e ficar jogando. E se uma vez que você perdoou, queridos, para de ficar jogando na cara. Para de ficar trazendo lixo do passado para o novo que Deus está colocando na vida de vocês. Nesse tempo de restauração e de restituição, não cabe mais o que ficou no passado. Não cabe mais aquilo que passou. Ou você vai esquecer daquilo que aconteceu, uma vez que você perdoou e uma vez que você decidiu, juntos nós vamos restaurar e Deus vai dar as condições. Então nós vamos continuar juntos. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Para de ficar vivendo do passado. Para de ficar vivendo daquilo que fizeram para vocês. E entra nesse tempo de renovo, nesse tempo de restituição, nesse tempo de restauração. Porque se Deus começar a fazer na vida de vocês, tudo que diz respeito a vocês, vão ser atingidos também, e para o bem, pelas bênçãos do Senhor. Os maiores beneficiários de tudo isso serão os filhos. E se você não tem ainda, e pretende ter, isso vai se estender para gerações. Em nome de Jesus. Queridos, o nosso conselho então é: restaura os muros. Muro a ser restaurado nesse tempo e restituído é algo que vai ser reconstruído novo. Porta nova, muro novo. O que foi destruído, deixa lá. Mas o Senhor vai levantar muros novos, portas novas, vai proteger você. Então, reconstrua o que estava em ruína. E sabe que o Espírito Santo de Deus me falou? Fala para as famílias que os muros e as portas servem de proteção para aquilo que tem mais valor. E o que tem mais valor é o que está lá dentro. É a tua família. O Senhor me mandou te dizer: guarda a sua vida do pecado, e você vai estar livrando a sua família do diabo. Eu creio, irmãos, que o que aconteceu no teu passado não comprometeu a promessa de Deus. E eu creio que Deus está tirando esse tempo de perda, que Deus está restituindo você no favor dEle. E eu creio que coisas que precisavam ser reajustadas, vão ser reajustadas para o que tinha que ser preservado, fazia parte da promessa e do plano de Deus. Eu quero profetizar os que creem. Há uma palavra de restituição completa em todas as áreas da sua vida. O Senhor vai restituir todas as áreas, irmão. E eu quero declarar: vai ser rápido, vai ser acelerado, vai ser uma reconstrução acelerada. Em nome de Jesus, até coisas que foram tiradas vão ser devolvidas, vão ser recuperadas.
O Senhor está trabalhando restituição lá dentro da tua casa, mas também vai ter restituição de bens, restituição financeira, restituição de herança, restituição de posses, mas principalmente teu casamento, que um dia foi motivo da tua vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Haverá honra de Deus lá dentro da tua casa. Levanta esse muro, cerca a tua casa, cerca teu esposo, cerca a tua família. Levanta essas portas de novo. O inimigo nunca mais vai roubar aquilo que um dia ele tocou. E se um dia ele roubou, eu estou falando ao mundo espiritual, vai devolver tudo que é seu em nome de Jesus. Tudo que é seu vai devolver em nome de Jesus. Antes de fazer as perguntas que você talvez tenha feito aí, e ler e responder elas, e orar por você, no término, quero pedir para o louvor se posicionar, mas quero fazer uma oração para você. Queria pedir para você pegar na mão do teu esposo, da tua esposa, se quiser se abraçar, pode. Quem estiver me ouvindo também, receba essa oração. Quero pedir para o Senhor trazer restituição na tua casa. Pai, eu quero te agradecer, porque Deus, essa palavra ela é pontual, necessária, e ela é maravilhosa. O Senhor liberou uma palavra de restituição. O Senhor liberou uma palavra de restauração, e nós estamos crendo nela. Que a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia. Em Cristo há uma restituição total e completa. Eu apresento esse casal, essa família, Deus, diante do teu altar. Que no nome de Jesus, Pai, assim como a oração que Neemias fez, o Senhor nos ouça. Eu peço perdão por todos os pecados que esse casal cometeu, que o marido cometeu, que a esposa fez. E Deus, nós pedimos perdão, confessamos os pecados, e mais do que isso agora, nós recebemos perdão. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica. E agora, Deus, pega esse pecado e lança no mar do esquecimento, tanto ao mundo espiritual, que não haja mais acusação, como dentro desse casamento não haja mais também condenação, acusação, dedo apontado. A partir de agora, Deus, restitui o amor, o abraço, o afeto, o carinho, restitui aquilo tudo que é natural, mas também restitui a glória da segunda casa, Deus, porque eu falo que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. Estou liberando essa palavra, essa profecia. A glória dessa segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. Nós consagramos esse lar e esse casamento ao Senhor, e declaramos, Deus, que pela palavra do Senhor, os muros são levantados, as portas são reedificadas, e o que está lá dentro, que mais importa, já está protegido, já está guardado. Para esse tempo, nós abençoamos, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Não tem pergunta? Nenhuma? Ninguém fez pergunta aí, é? Respondeu tudo? Então glória a Deus, velho. Queria convidar você a dizer: Senhor, a minha casa é a tua casa, minha casa é a tua casa, meu lar é o teu lar. Eu escolhi viver o casamento segundo a tua vontade. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos declarar isso juntos.